Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos de novo para mais uma aula de Química Orgânica, onde nós vamos abordar os procedimentos e técnicas experimentais. E na aula de hoje a gente vai ver uma introdução à cromatografia. Então, a cromatografia é uma técnica, na verdade ela é um conjunto de técnicas, é uma área muito ampla da química que trabalha com a separação de substâncias. Então, além da aula de hoje, onde a gente vai fazer um panorama geral da cromatografia, a gente vai ter mais duas aulas onde nós vamos abordar diferentes aspectos e técnicas de separações cromatográficas. Beleza? Então, vem comigo. A cromatografia ela foi criada no início dos anos de 1900 pelo botânico russo Mikhail Semyonovich Tsevet. Tá? Ele estava trabalhando com pigmentos vegetais. E justamente por isso ele deu o nome à separação que ele fez desses pigmentos vegetais de cromatografia. Então, cromatografia é uma combinação de duas palavras gregas, chrom, que significa cor, e graph, que significa escrita. E qual foi o experimento que o Mikhail estava trabalhando? Ele estava trabalhando justamente com uma separação de pigmentos vegetais, usando uma coluna preenchida com carbonato de cálcio como fase estacionária e uma mistura de éter de petróleo e etanol como fase móvel. Fase estacionária? Fase móvel? O que é isso? Nós vamos ver. Então, o Mikhail Tsevet, como era um botânico russo, ele estava estudando justamente pigmentos vegetais. Então, ele fez um extrato de pigmentos vegetais, que são substâncias naturalmente bastante coloridas, e colocou esses pigmentos, esse extrato vegetal, numa coluna preenchida com carbonato de cálcio, uma coluna como essa. E ele colocou os pigmentos vegetais ali, o extrato vegetal, no topo dessa coluna e adicionou uma combinação de solventes, éter de petróleo e etanol. E ele verificou que, na verdade, o que parecia ser uma única substância colorida era, na verdade, uma mistura de diversos pigmentos de colorações diferentes. Por isso que ele deu o nome de cromatografia, escrita das cores, com esse nome justamente em decorrência do experimento que ele estava fazendo, que era o quê? Uma separação de pigmentos vegetais, de substâncias coloridas. Mas ele sabia já de cara que a cromatografia ela ia muito além da separação de substâncias que apresentam cor. Tá? Então, no caso dos pigmentos vegetais, ele viu uma separação das clorofilas e dos carotenoides, que são substâncias que naturalmente apresentam cor, mas é uma técnica que vai muito além da separação de compostos que apresentam cor, de compostos coloridos, tá certo? E como é que funciona a cromatografia? Em que se baseia a cromatografia? Como eu comentei lá no segundo slide de fase móvel e fase estacionária, a cromatografia ela necessariamente tem que ter essas duas fases que estão em contato íntimo, muito próximo, tá? E a fase estacionária e a fase móvel, elas possuem características distintas, características opostas, como, por exemplo, a polaridade. Uma delas pode ser uma fase polar e a outra uma fase apolar. E o que acontece? Uma amostra, que na verdade é composta por uma mistura de substâncias, cada uma dessas substâncias com suas propriedades físico-químicas próprias, essas substâncias elas vão ter afinidades diferentes entre essas duas fases, a fase móvel e a fase estacionária. Isso vai fazer com que, ao percorrer essas duas fases, ou seja, a fase estacionária fica paradinha e a fase móvel percorre essa fase estacionária, arrastando junto consigo as substâncias da amostra, e essas substâncias vão ter afinidades diferentes entre essas duas fases, o que vai fazer com que haja uma migração diferenciada para cada uma dessas substâncias entre essas duas fases. O negócio está muito abstrato, está esquisito? Vamos tentar explicar com um exemplo. Então, para a gente entender como é que funciona a cromatografia, eu vou tentar fazer uma analogia para vocês. Eu sei que é uma analogia um tanto quanto sexista, eu peço desculpas, tá? Eu sei que na realidade as coisas não são assim, mas é um exemplo bastante ilustrativo que todo mundo vai entender. É um paralelo que a gente consegue traçar com a realidade. Então, nós vamos fazer uma analogia do sistema cromatográfico da seguinte forma. Nós temos uma esteira no chão, imagine uma esteira, que está num corredor de um shopping
que tem vitrines dos dois lados. Tá? Então, nós temos as vitrines aqui e a esteira no meio. A esteira é a fase móvel da cromatografia e as vitrines são a fase estacionária, nosso sistema cromatográfico. Antes de a gente continuar nossa analogia, é importante esclarecer algumas coisinhas sobre as propriedades físico-químicas das substâncias. Então, para a gente entender como ocorre uma separação cromatográfica, é importante a gente salientar uma coisa. As propriedades físico-químicas de uma molécula, ou seja, o ponto de ebulição, ponto de fusão, a solubilidade em água, a solubilidade num outro solvente, são sempre iguais. Então, se eu tiver uma molécula de sacarose que foi obtida uma cana-de-açúcar que foi plantada em Capivari, e eu comparar com uma outra molécula de sacarose que foi obtida a partir de uma beterraba plantada no interior da Inglaterra, as moléculas são exatamente iguais. Tá? Então, elas têm as mesmas propriedades, beleza? Dito isso, para nossa analogia funcionar, imaginem a seguinte amostra: conjunto de homens e mulheres. Tá? Todos os homens são exatamente iguais e todas as mulheres são exatamente iguais. Tá? E por iguais, eu quero dizer que eles apresentam as mesmas propriedades físico-químicas. Mulheres têm as mesmas propriedades, homens têm as mesmas propriedades. Certo? E quando a gente coloca essa amostra naquele nosso sistema cromatográfico, como é que a coisa se comporta? Então, na nossa analogia, nós temos aqui o sistema cromatográfico no qual a esteira é a fase móvel e as vitrines são a fase estacionária. Fase móvel e fase estacionária estão ali em contato íntimo. Tá? Quando a gente adiciona a nossa amostra no sistema cromatográfico, a fase móvel, como o próprio nome diz, ela se move através do sistema cromatográfico, ela vai começar a arrastar a nossa amostra. A nossa amostra é uma mistura de substâncias, cada uma dessas substâncias com propriedades físico-químicas próprias. Ou seja, cada uma dessas substâncias vai interagir de modo diferente, vai ter afinidades diferentes entre fase móvel e fase estacionária, fazendo com que cada uma dessas substâncias migrem, percorram o sistema cromatográfico de modo diferente, que leva ao que a gente chama de migrações diferenciais, ou seja, cada substância vai percorrer o sistema cromatográfico no seu próprio ritmo, vamos dizer assim, onde as substâncias que têm mais afinidade pela fase estacionária ficam mais retidas, levam mais tempo para percorrer o sistema, e as substâncias que têm menos afinidade pela fase estacionária percorrem o sistema com mais facilidade, são arrastados pela fase móvel com maior facilidade. Nesse nosso exemplo sexista aqui, as mulheres têm mais afinidade pela fase estacionária, pelas vitrines, do que os homens, portanto, elas ficam mais retidas no sistema cromatográfico e levam mais tempo para serem eluídas, para saírem do sistema cromatográfico. Beleza? Então, nós temos diversas classificações para a cromatografia. A gente tem sistemas cromatográficos dos mais diversos. Então, a gente pode classificar os sistemas cromatográficos de acordo com a disposição da fase estacionária. A gente tem cromatografia planar e cromatografia em coluna. Como o próprio nome sugere, a cromatografia planar, a fase estacionária, ela está disposta em um plano, em uma superfície. Nós temos como exemplo de cromatografia planar, cromatografia em papel, cromatografia em camada delgada, que a gente chama em inglês de TLC, Thin Layer Chromatography, e cromatografia em coluna, onde a fase estacionária ela está preenchendo uma coluna, como a gente viu ali no experimento do Mikhail Tsevet. Nós temos também a classificação de acordo com o estado físico da fase móvel. Então, nós temos a cromatografia líquida, onde a nossa fase móvel é um líquido, AVA, e a cromatografia gasosa, onde a fase móvel é um gás. Então, exemplos, nós temos, além daqueles exemplos lá atrás que eu dei de cromatografia planar e cromatografia em coluna, nós temos
equipamentos cromatográficos. Então, nessa foto aqui, nós temos um HPLC. HPLC vem da sigla em inglês de High Performance Liquid Chromatography, ou cromatografia líquida de alta eficiência. Tá? Então, nós temos aqui em cima um reservatório com os solventes. Tá? Eu falo solventes no plural, porque esse equipamento, HPLC, ele é equipado com duas bombas. Então, ele pode bombear os solventes em proporções diferentes. Quando a gente muda, quando a gente faz uma combinação de solventes, vocês lembram da aula lá de extração líquido-líquido, aula passada? A gente viu que existe um gradiente de polaridade entre os solventes. Né? Quando a gente trabalha com dois solventes e a gente brinca com a proporção entre esses solventes, a gente consegue alterar a polaridade da nossa fase móvel. Isso faz com que a gente consiga promover migrações diferentes das nossas substâncias através do sistema cromatográfico. E onde é que está a fase estacionária nesse sistema? A fase estacionária está aqui dentro, ela fica numa coluna que está dentro de um forno. Isso daqui é um forno que mantém a temperatura da coluna constante. Por quê? Porque a interação das substâncias entre as duas fases, fase estacionária e fase móvel, ela é suscetível a variações de temperatura. Tá? Então, nós vamos falar com mais detalhes mais para frente dessa técnica aqui, que é o HPLC. Essa aqui é uma foto de como é uma coluna em HPLC. Ela é uma coluna de aço, justamente porque o sistema cromatográfico no HPLC ele está em alta pressão. Então, a coluna tem que resistir às elevadas pressões do solvente, da fase móvel. Tá? E aqui nós temos um GC, um Gas Chromatography, um cromatógrafo em fase gasosa, onde a fase móvel ela é justamente um gás que percorre uma coluna muito fininha. Então, aqui dentro nós temos um forno onde está a nossa coluna com a fase estacionária. A coluna é essa serpentina aqui, muito pequenininha. Então, a coluna é esse fiozinho aqui. O gás passa por dentro disso daqui. Tá? É um sistema extremamente miniaturizado e que, consequentemente, tem uma capacidade de separação muito, mas muito superior à coluna que o Mikhail Tsevet fez lá atrás. Tá? E nós vamos falar um pouquinho mais para frente de cromatografia em fase gasosa também. Tá? Então, a cromatografia é um ramo da química extremamente amplo, que vai desde uma técnica cromatográfica bastante simples, como a cromatografia em papel, que a gente viu no slide anterior, e que vocês vão poder fazer em casa, como experimento para a próxima aula, até esses sistemas que exigem equipamentos bastante sofisticados e que são capazes de fazer separação de compostos que são extremamente parecidos, tá? Que têm propriedades físico-químicas muito semelhantes, o que faz com que seja difícil a separação desses compostos. Mas a gente vai ver isso daí em maiores detalhes mais para frente, beleza? Então, a cromatografia ela também apresenta diferentes mecanismos de retenção, ou seja, diferentes formas com que as substâncias interagem com as fases estacionárias. Então, nós temos os seguintes mecanismos: partição e adsorção, que são mecanismos físicos. Nós temos troca iônica e bioafinidade, que são fenômenos químicos. E nós temos a exclusão por tamanho, que é um processo mecânico de retenção. Vamos entender um pouquinho cada um desses mecanismos. Vamos relembrar como é que funciona a extração líquido-líquido que a gente viu na aula passada, porque isso aí vai ajudar a gente a entender alguns desses mecanismos de retenção. Na extração líquido-líquido, a gente tem dois solventes que são immiscíveis, que não se misturam e que têm polaridades opostas, né? Então, a gente tem um solvente inicial que contém algumas substâncias e nós vamos usar um outro solvente que não se mistura com esse solvente inicial, mas que dissolve melhor os analitos, os solutos presentes no solvente inicial. Então, ocorre uma migração dos solutos para o solvente no qual esses analitos têm mais solubilidade e nós extraímos dessa forma aqui o soluto, por exemplo, o soluto que são as bolinhas pretas, elas são mais solúveis nesse segundo solvente do que no primeiro. Então, como é que ocorre? Nós temos, na verdade, eu não comentei nos slides, mas eu falei em sala de aula com vocês, do coeficiente de partição, que é justamente uma relação entre a solubilidade de um determinado composto entre os dois solventes. Esse coeficiente de partição
É uma relação entre a solubilidade do meu soluto no solvente extrator e na solubilidade desse mesmo soluto entre o solvente original. Quanto maior for a diferença de solubilidade desse meu soluto entre os dois solventes que eu estou usando na extração líquido-líquido, mais eficiente é a minha extração. Dito isso, então, aumentado o coeficiente de partição, vamos retornar para os mecanismos de separação cromatográfica. O primeiro mecanismo que a gente vai estudar é o mecanismo de partição. Então, vamos pegar como exemplo uma fase estacionária que funcione seguindo esse mecanismo de retenção. Vamos pegar a sílica funcionalizada como exemplo. Então, o que é a sílica, gente? A sílica é o principal componente da areia. A sílica ela é extremamente polar, mas a gente consegue funcionalizar a sílica. O que quer dizer? A gente consegue, a partir de reações químicas, transformar a superfície da sílica, fazendo com que a sua propriedade seja alterada. Então, a gente pode ir de sílica, que é extremamente polar, para uma sílica apolar, a partir de uma reação química que recobre a superfície da sílica. Então, vamos ver ainda mais de perto como é que funciona a superfície de uma sílica funcionalizada. Então, nós temos a fase estacionária, que ela é composta por sílica funcionalizada. Então, em cinza, a gente tem a superfície da sílica. E em verdinho aqui a gente tem os grupos químicos que a gente conseguiu ancorar na superfície da sílica. Então, a separação cromatográfica, no caso de uma fase estacionária sendo de sílica funcionalizada, ela vai ocorrer entre uma interação com a fase móvel e a superfície da sílica funcionalizada. Então, a sílica em si ela é simplesmente um suporte para esses grupos químicos aqui, que vão ter característica apolar, enquanto que a gente vai usar uma fase móvel polar. Tá? Então, quando a gente adiciona uma amostra, que é uma mistura de substâncias que vai ser arrastada pela fase móvel, essa substância ela vai interagir com as duas fases. Então, em azul ali a gente representa uma substância química. E como é que vai se dar essa interação? Essa interação ela vai ser justamente por uma diferença de solubilidade. Então, ora a substância está solúvel na fase móvel, ora ela está solúvel na superfície funcionalizada da sílica. Ela vai se comportar como um solvente também. Então, o mecanismo de partição ele leva esse nome justamente em decorrência da extração líquido-líquido, onde a gente tem o coeficiente de partição. Ocorre justamente uma diferença de solubilidade, porque tanto fase móvel como fase estacionária se comportam como solventes e conseguem dissolver, solubilizar os compostos presentes numa amostra. Beleza? No mecanismo de adsorção, a gente usa a sílica normal, a sílica sem ser funcionalizada. Aqui cabe um parênteses, pessoal. Eu vou falar de sílica repetidamente quando eu estiver falando de adsorção, mas existem outros tipos de fase estacionária que seguem esse tipo de mecanismo, tá? Como, por exemplo, a alumina. E mesmo no mecanismo de partição, existem outras fases estacionárias que são usadas como suporte para outros grupos além da sílica, tá bom? Valeu! Então, a sílica ela é um sólido, ela não vai se comportar como um líquido. Como é que ocorre a interação das substâncias? Uma separação cromatográfica que usa a sílica como fase estacionária. Lembrando que a sílica é extremamente polar. Nesse caso, então, nós vamos usar uma fase móvel apolar para que haja diferença de afinidade das substâncias com as duas fases que têm características opostas, né? Então, nesse caso, as substâncias da nossa amostra, elas vão simplesmente interagir com a superfície da sílica. Ora vai estar grudadinha na sílica, ora vai estar solúvel na fase móvel. Ora vai estar grudadinha na sílica, ora vai estar solúvel na fase móvel. E o tempo que ela passa interagindo com a sílica e o tempo que ela passa solúvel na fase móvel, aí depende justamente das propriedades físico-químicas dessas moléculas. Beleza? Um outro mecanismo de retenção existente para a cromatografia é o de troca iônica. Então, como o nome já sugere, o mecanismo de troca iônica ele serve justamente para separar substâncias que são
carregadas, substâncias que possuem carga, ou seja, íons. Então, nós temos fases estacionárias catiônicas, que servem justamente para trocar cátions, ou fases estacionárias aniônicas, que servem para trocar ânions. Então, nesse caso aqui, nós temos uma fase estacionária que tem carga negativa, portanto, ela vai reter compostos que têm carga positiva. Sim, lembrando que cargas opostas se atraem. Então, quando a gente retém as cargas positivas, as cargas negativas fluem mais facilmente através dessa coluna. E a gente pode ter o inverso, pode ter uma coluna, uma fase estacionária carregada positivamente e que vai reter ânions, vai reter partículas de carga negativa e deixar que partículas de carga positiva, os cátions, fluam mais facilmente através da coluna. Tá? Na cromatografia por bioafinidade, nós separamos moléculas biológicas, moléculas que têm função no organismo, como, por exemplo, enzimas. Tá? Então, a gente pode ancorar na fase estacionária algum receptor que seja específico para alguma biomolécula que se ligue a esse tipo de composto. Tá? Então, a gente vai reter essas moléculas que se ligam especificamente a esse tipo de receptor. Tá? Então, é um tipo de cromatografia bastante específico para áreas biológicas, para bioquímica. Tá? E, por fim, nós temos a exclusão por tamanho, que é um mecanismo mecânico de retenção de substâncias, onde nós vamos separar substâncias de acordo com o tamanho das moléculas. Essa é uma técnica cromatográfica bastante usada para polímeros. Então, vamos ver um videozinho aqui que representa muito bem como é que funciona a cromatografia por exclusão por tamanho. Então, na fase estacionária, tem partículas que possuem poros, tá? Tem bastante espaço ali dentro dessas partículas. Muitos deles só são acessíveis a partículas bem pequenininhas. Então, as partículas maiores, elas não vão entrar dentro desses microporos, elas vão sair do sistema cromatográfico mais facilmente. Então, a gente elui primeiro as partículas maiores, enquanto que as partículas menores, como elas conseguem percorrer esses poros que estão dentro das partículas de fase estacionária, elas ficam retidas por mais tempo. Tá? Então, não tem interação química alguma, é simplesmente uma questão de tamanho, como se fosse uma peneira. Maravilha, pessoal! Essa foi a nossa aula sobre cromatografia. Na nossa próxima aula, nós vamos falar especificamente da cromatografia planar e dos diferentes métodos de cromatografia planar. Na aula seguinte, nós vamos falar de cromatografia em coluna. Então, a gente tem ainda mais 2 aulas de cromatografia pela frente. Tá? Aqui eu deixo algumas referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar no estudo da química orgânica, e esse segundo livro aí é um livro específico de cromatografia, Fundamentos de Cromatografia, da Carol Collins. É uma belezinha para quem quiser estudar mais especificamente a cromatografia, tá certo? Eu agradeço quem chegou até aqui, um forte abraço, cuidem-se e tchau!